Mas eu tenho que recuperar uma pergunta aqui que veio pelo chat. Sei. E a pessoa diz o seguinte, Caio, o evangelho não tem que ser entendido como integral? Como separar corpo de espírito? Não podemos utilizar as ciências sociais também como instrumentos para promover a libertação do ser humano em toda a sua existência? Nesse sentido, marxismo e cristianismo têm pontos em comum? Bom, primeira coisa é que eu não sou desses que pregam qualquer dualidade. Eu falei aqui do ente integral. Toda a minha vida foi pregando sobre a integralidade do ser. Hoje mesmo aqui eu comecei falando sobre a não sobrenaturalidade do discípulo, sobre a totalidade da existência dele em todas as dimensões, e como cada uma dessas coisas precisa ser levada em consideração em todas as medidas, que pão é pão, que palavra é palavra. Enfim, eu não sou essa pessoa. Então, eu não advogo esta causa, eu não tenho essa ideia, nunca tive. Desde novinho na fé que o meu entendimento do Evangelho me trouxe uma noção não dicotomizada, nem tricotomizada de nada, mas integralizada de todas as coisas. Agora, se você disser e me perguntar por que tem gente que pensa assim, eu dizendo a você, eu não sou esta pessoa, pensam assim por causa de uma quantidade enorme de causas possíveis. Em primeiro lugar, por uma questão de natureza essencial, porque acreditam e precisam acreditar que o mundo da divindade é separado do nosso, que é para dar uma autonomia de inconsciência e insensatez a tal pessoa nesse mundo. Ou seja porque ela foi assim educada, ou seja porque ela foi influenciada por alguma filosofia dicotômica, por qualquer outra razão. Agora, vindo mesmo à sua questão crucial, que pergunta, na realidade, se existe compatibilidade entre o Evangelho e o marxismo, eu lhe diria que entre o Evangelho e o marxismo, não. Porque o marxismo é um sistema e que quer ser adotado de cabo a rabo como sistema. E o Evangelho não é o evangelismo, ele é a qualidade da Boa Nova. Então, ele tem pontos de coerência e, na realidade, a construção histórica, cronológica, manda que eu a faça invertida e da seguinte forma: Marx tem alguns pontos de coerência com o que o Evangelho ensina, mas o Evangelho não poderia jamais caber dentro do marxismo. Então, assim como existem pontos de coerência entre o Evangelho e várias outras postulações ideológicas na vida, mas o Evangelho não cabe em nenhuma delas, justamente porque todas elas são seccionadas, todas elas fecham o sistema e absolutizam o sistema em torno de uma ênfase. No caso das ciências sociais, as relações sociais. E o Evangelho transcende a todas as coisas e tem as suas implicações em cada dimensão da vida. Por isso é que a integralidade do próprio Evangelho não permite, no meu coração, que eu me entregue a qualquer redução sistêmica do que possa ter uma base no Evangelho, mas na sua construção seja a própria redução do todo do Evangelho. Você entendeu, meu irmão? E aí? O Evangelho não cabe, cara? Não cabe, amigo. Não cabe. Vai caber em Marx? Ou no marxismo? Não cabe. Não cabe. Não. Marx tem alguns pontos de contato. E agora o marxismo, meu Deus, dá chutes para fora em todas as direções. E assim qualquer outro ismo. Sim. Eu comecei hoje o dia falando do cristianismo. Ora, se o cristianismo se torna essa antítese de Cristo, como é que o marxismo teria melhores chances, já partindo de um pressuposto que
tem alguns aspectos de semelhança com a proposta do Evangelho, mas de outro lado já é a tirania da proposta do Evangelho, já é transformar o que o Evangelho produz como liberalidade, generosidade, solidariedade, espírito de comunidade, numa ordem estatal, já é a tirania da pseudo-bondade, que na história a gente viu a desgraça que produz também. Toda tirania é tirania, mesmo que seja da solidariedade, é morte para o ser. Mas e aí, brother? Muito bom, Caião. Caião, o pastor da minha igreja diz que em João 15, Jesus falou que todo aquele que não ganhar almas irá para o inferno. Ele diz que os frutos que Jesus mencionou são vidas que devem ser evangelizadas e levadas a Cristo. Uhum. O que você acha dessa declaração, Caio? Essa é a que eu ouvi desde que eu era criança, né? E que já acabou em boa parte das igrejas que se neopentecostalizaram, que acabou nas que não se neopentecostalizaram, mas ficaram um pouco mais esclarecidas, mas continua sendo a mesma confissão das igrejas de antigamente. Quando eu me converti, a igreja evangélica quase como um todo ensinava isso, que dar fruto de Jesus na sua vida era, em primeiro lugar, você, depois de ter cumprido os ritos, de ter sido batizado, ter acesso à ceia depois do batismo e dizimar, se tornar comprometido, o primeiro outro elemento depois dessa tríade de manutenção interna do Deus Igreja, o primeiro outro elemento importante quanto a afirmar meu vínculo com Jesus e a minha frutuosidade em Cristo era falar de Jesus para as pessoas. O segundo sinal era falar e obter resultados. Não bastava falar, tinha que obter resultados. E a obtenção de resultados não era gente que conhecesse a Jesus, gente que dissesse que tinha crido em Jesus, pedido para orar, que quisesse estudar agora a Bíblia em casa. Na melhor das hipóteses era considerada amiga do Evangelho, era considerada uma pretendente. Amiga do Evangelho? Ela só se tornava, de fato, uma pessoa de Jesus e do Evangelho no dia que ela se congregasse. Sem congregação não há salvação, não há confirmação da salvação. Então esse é o script ensinado o tempo todo. E aí o Evangelho, a pregação dessa evangelichatificação, que é o que acaba acontecendo, porque o cara vai se tornando um evangelichato, não é? Um chatogélico. Chatogélico. Um chatolista, porque ele tem essa obrigação. Faz parte do compromisso dele com Jesus ser chato. Faz parte do compromisso dele com Jesus encher o saco dos outros. Faz parte do compromisso dele com Jesus não dar sossego a ninguém, em nenhum ambiente. Faz parte da santidade dele exclamar ou fazer uma interjeição negativa no meio de uma besteira que alguém fale e outros riam num lugar. Faz parte da santarice dele. Faz parte do frutuar em Cristo o tornar-se esse ser religioso, cansativo, antipático, inoportuno, desagradável, porque isso é dar fruto em Jesus. E se você puder contabilizar o fruto e integrar esse capital humano à frequência, à agremiação, então você é o homem da hora, você é o cara de Deus. Esse cara sou eu. Esse cara é você. Se você fizer fechar esse círculo, quanto mais você trouxer, maior é o seu poder ali dentro. Então esse é um scriptzinho que tem por aí, que muita gente se alimentou dele. Boa parte do espírito de missões na cristandade
foi alimentada por essa noção de fruto. Porque quanto mais distante de casa fosse o empreendimento, maior era a consagração do indivíduo. Quanto mais ele tivesse que atravessar um oceano, aprender uma outra língua, viver em situações de total dificuldade, maior era a glória galardoada dele quando ele voltasse para sua terra natal de tempos em tempos para renovar e reanimar o coração das pessoas com que ele estivesse falando e fazendo no lugar. Maior era o olhar da projeção, dizendo: meu Deus, esse indivíduo realmente serve a Cristo. Porque era tudo vinculado a esse ministério de fazer o nome de Jesus conhecido. E quanto mais alguém o fizesse, trouxesse resultados e apresentasse frutos, maior seria esse indivíduo no ranking geral das apreciações. Até Deus levantava para aplaudir. Os anjos não sabiam o que fazer. O povo dizia: mas o Senhor tem milhões de estrelas brilhando nos céus, porque o Senhor é um homem que traz muita gente a Cristo. O Senhor abre a boca e as pessoas se convertem. Como não é grande o seu galardão? Porque esse é o fruto. E aí o cara pode brigar com a mulher e lá em cima fazer o show dele, e depois convidar alguns a virem à frente: levante a mão, vem, aceite a Jesus. O cara vai lá, aí contam ali, tem 25 que choraram e que assinaram a ficha. Aí ele vai para casa justificado, para continuar a ser o mesmo agressor da esposa, para ser o mesmo indivíduo que é um evangelista mentiroso, um evangelástico nos dados que traz para os outros, se torna um materialista que fica fazendo contagem de números como se fossem votos para um ranqueamento, para uma subida. E essa é a doença que estragou o que deveria ser só: Pedro, tu me amas? E a resposta é: eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhinhas. Deveria ser só extensão do amor, da devoção, da paixão por Jesus. Deveria ser o meu ato de cuidar dos outros, conforme o meu dom. Se transformou em um fruto mensurável e quantificável que estraga a sabedoria evangelizadora para o lado de fora, que arruína, petrifica o indivíduo para o lado de dentro, que praticamente tira dele toda uma vida interior e faz dele um escravo de contabilidades externas, produz um fariseu de piedades contábeis, e enquanto isso o coração dele vai ficando vazio do fruto único, genuíno do Espírito em mim, o fruto de Jesus, o fruto do Evangelho. Não tem dicotomia nem tricotomia, é uma coisa só. Reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa. Salvação, reino de Deus, reino dos céus, tudo isso é a mesma coisa. A habitação de Deus no Espírito é a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ser batizado no corpo de Cristo é a mesma coisa. Não existem escalinhas. Deus faz, efetua, e Ele vai realizando o crescimento de cada coisa em nós. Portanto, o fruto é um só. Há um só. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Num contexto em que tinha gente querendo quantificar e mensurabilizar os frutos. Como? Eu expulsei tantos demônios, vê, Senhor. Eu operei tantos milagres, vê, ó Senhor. Eu profetizei, olha o que aconteceu, Senhor. E o Senhor lhes dirá: eu não vos conheci. Eu não andei nesse ambiente dessas contabilidades idolátricas. E o mundo que eu enxergo de frutuosidade, vocês neles nunca apareceram, porque vocês viveram para praticar a iniquidade, não para dar o fruto. Que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? É amor, é alegria, é paz na vida, é bondade nas expressões do ser, é longanimidade no exercício da paciência generosa e acolhedora, é fidelidade, é mansidão, é autocontrole, é domínio próprio. Esse é o fruto
de Jesus, o fruto do Evangelho em mim. E quem quer que queira substituí-lo por qualquer outra coisa vai produzir um ser pedrado no seu próprio coração. Vocês compreenderam?